Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. O que acontece no batismo? Não sei se você já se perguntou sobre isso. O que acontece no ato batismal? Algumas pessoas, e a gente tem a tradição aqui na igreja luterana, de batizar crianças. E não tem nenhum problema em batizar crianças. Tem pessoas que batizam quando adultas, ou quando uma pessoa chega à fé, então ali ela pode batizar. Respeitamos essas formas de batismo. Não existe, biblicamente falando, não existe rebatismos. Isso não acontece. Não pode acontecer, tá? Mas o que acontece no batismo? A gente às vezes percebe assim que alguns casais com bebês de colo se apressam em batizar uma criança. Ou querem batizar o quanto antes, não é uma forma de se apressar, mas querem batizar a criança. Mas por quê? Qual é o objetivo disso? O que acontece de fato num ato que é tão rápido, mas que é importante? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, pessoal. O que acontece no ato batismal ou no batismo? E nós que fomos batizados já há bastante tempo, né? Eu fui batizado, eu acho que tinha 2 anos de idade. O que esse batismo significou para a minha vida? Os mais novos, os mais antigos, o que esse ato batismal que aconteceu uma única vez na nossa vida, o que aconteceu ali? E é isso que a gente quer falar hoje, nessa pregação, a partir de Romanos 6, 1 a 14. O tema do ano da ISLB é este, pessoal: viver o batismo, dons a serviço. O texto de Romanos 6 nos diz que aquele que passa pelo batismo tem uma experiência espiritual. Toda pessoa que passa pelo ato batismal tem uma experiência. Mesmo que uma criança de colo não sabe o que está acontecendo ali, está tendo uma experiência espiritual. Mas que experiência é essa? Paulo explica o batismo a partir da obra de Cristo, ou seja, a partir da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo nasceu e veio ao mundo para nos mostrar o caminho que conduz a Deus. E esse caminho é Ele próprio, conforme diz João 6,14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Jesus diz. Ninguém chega ao Deus cristão sem passar por Jesus. Existem outros caminhos que conduzem a outros deuses, que o pessoal diz por aí, mas ao Deus revelado na Bíblia, o Deus cristão, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai, só tem um caminho e uma forma de chegar até Ele, que é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma senão por meio de Cristo. Eu quero enfatizar isso, pessoal, para a gente não se confundir. Porque no atual momento, ou alguns anos já que a gente vem percebendo isso, que o pessoal fica romantizando outros caminhos, né? Através de outras coisas, outras doutrinas que vão se colocando aí na frente daquilo que o próprio Jesus fala e que às vezes confunde a população. Mas o caminho que leva a Deus é Jesus, e não tem outra possibilidade de conhecer o Deus cristão revelado na palavra, senão por meio do seu Filho, que se chama Jesus Cristo. Esse é o único caminho que dá acesso a Deus e à vida eterna. No entanto, esse caminho passa pela morte e ressurreição. À semelhança da obra de Cristo, todas as pessoas que são batizadas passam por, entre aspas, uma morte, quando a água é jogada em sua cabeça, que limpa, que tem o significado de limpeza, de limpar os pecados, e ressurge então para uma nova vida. É usada a água no ato batismal. Então, quando
esse momento de jogar a água sobre a cabeça da criança, ou mesmo que em outras doutrinas afunda a pessoa dentro de uma piscina ou num rio, esse batismo também é válido, não importa a quantidade de água, mas o significado dela. Não importa a quantidade, mas o significado. Tem que ter água, não a quantidade de água. Mas respeitamos quem afunda lá a pessoa dentro de uma piscina ou de um rio, enfim. Mas a água, então, esse sinal é que aquilo ali está limpando os pecados da pessoa que está sendo batizada. E Romanos está dizendo assim, que toda pessoa que passa pelo ato batismal, a semelhança de Cristo, quando a água é jogada sobre você, você afoga os pecados, você é totalmente limpo dos pecados. E quando quando a água deixa você e você levanta, dali é como se fosse uma nova vida. É morte e ressurreição. É morte dos pecados e ressurreição para a vida. É isso que o batismo significa. O batismo anuncia a morte do pecado. É um grito de liberdade. Cristo morre na cruz por nós. Portanto, segundo a palavra, o ato batismal é o morrer com Cristo e o ressurgir para uma nova vida. Que experiência incrível, pessoal. Um ato tão rápido que acontece na comunidade, e é rápido mesmo, mas tem um significado incrível, é uma experiência fantástica. O ato batismal não é um rito qualquer, mas é uma ordem de Jesus. Ele orienta os seus discípulos a realizarem esse ato, porque nele acontece essa experiência extraordinária. Se a palavra diz que participamos da morte de Cristo no batismo, significa que os nossos pecados estão mortos e ali há o ressurgimento de uma nova vida. O batismo, então, ele reivindica uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa que o ato batismal, pessoal, importante isso que eu vou dizer agora. É bem importante. Não significa que o ato batismal é garantia para ter uma vida toda aprovada por Deus. Repito, o ato batismal, pessoal, não significa que a tua jornada de vida para a vida eterna é garantia. O que garante a nossa salvação é o batismo? Pode dizer aí. O que garante? Umas pessoas estão dizendo assim que não. O que garante, então, a nossa salvação? Pode dizer mais alto? Crer em quem? Em Jesus. Isso é que garante. Olha o que diz Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você até pode ser batizado, mas isso não é garantia de vida eterna, pessoal. Tem sim doutrinas que dizem que o ato batismal é salvífico. E simplesmente batizar a pessoa ali já é uma passagem para a vida eterna. Nós cremos que não. E a palavra de Deus está dizendo isso para nós. O que diz Marcos 16:16? Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Não está dizendo aqui quem for batizado será salvo. Não está dizendo isso. Está dizendo que quem for batizado, quem crer e for batizado, então será salvo. Porém, se não crer, mesmo que seja batizado, o que vai acontecer, pessoal? Esse ato não vai ter significado nenhum. O ato batismal, então, não é salvífico. No ato batismal, Deus se entrega completamente a nós. Ele vem ao nosso encontro no ato batismal, pessoal. Que experiência é essa? No ato batismal, a gente não pode ver Deus agindo ali.
Mas ele vem por meio da sua palavra que é dita, a criança batizada, eu te batizo em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente fala a Trindade ali, Deus se encontra presente, é palavra do Senhor. E Ele se entrega para ti completamente. E eu já disse outras vezes aqui na comunidade, é como se fosse um presente para você. Só que você vai poder usufruir desse presente todo, que Deus está completamente ali nesse presente. Nesse baú, é um tesouro que está lá dentro. Mas para você abrir essa caixinha e esse presente e usufruir daquilo que está lá dentro, é só por meio da fé. É só por meio da fé, pessoal. Então, o proveito do batismo se dará pela fé naquele que se entregou no ato batismal, ou seja, a fé em Jesus Cristo. Isso só é possível mediante a educação cristã, mediante a evangelização. O que diz antes de Marcos 16:16? Eu citei aqui Marcos 16:16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Não está aleatório esse texto ali. O versículo anterior, que é o versículo 15 de Marcos 16, diz o seguinte: vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, a pregação do evangelho por meio do evangelismo, por meio do aconselhamento, por meio da pregação, por meio do anúncio dessa palavra publicamente, ou onde 2 ou 3 estiverem ali presentes, há a possibilidade da pessoa chegar à fé e crer em Cristo. Então, a fé, pessoal, é importante, porque ela vai acolher aquilo que foi dado no ato batismal. No batismo, nós somos chamados pelo nome. Nós somos chamados pelo nome. Eu te batizo, é fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali nós anunciamos o nome da pessoa que está sendo batizada. Por que isso é importante? Se vocês lembrarem, e se não lembrarem, eu indico aqui vocês assistirem de novo o culto que foi a pregação do professor Klaus Schwamba. E ele vai falar sobre como se preparar para a morte, literalmente, que é crer em Cristo também. O preparo para a morte é crer em Cristo. E lá na ressurreição, a exemplo de Lázaro, Jesus diz: Lázaro, saia daí. No ato batismal, nós dizemos o nome da pessoa que está sendo batizada. Na ressurreição, Jesus vai nos chamar pelo nome também. É um significado muito bacana, pessoal. Tem uma importância muito interessante ali. Então, só é possível viver essa nova vida se aquilo que foi dado no batismo for acolhido em fé. Se a pessoa não crer pela fé em Jesus, o batismo não terá proveito algum. Então, vamos responder a nossa pergunta: o que acontece no ato batismal? Já falei algumas coisas aqui. Deus se entrega completamente a todos nós. Tudo que Deus tem para nos dar, Ele dá no ato batismal. Mas para acolher aquilo que Deus nos dá no ato batismal, nós precisamos da fé. E a fé é um dom de Deus. É dada por Deus. Mas eu quero falar aqui 3 pontos que são importantes para a nossa compreensão, para responder essa pergunta. O que acontece no batismo? Em primeiro lugar, pessoal, Deus nos chama pela sua palavra para estarmos com Ele. É um chamado. No batismo, quando você, pai e mãe, coloca o seu filho para ser batizado, o seu filho, sua filha, está sendo chamado para estar com Deus. Você coloca o seu filho nos braços de Deus, nas mãos do Senhor. Romanos 6,11 diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é nova vida vivida em fé, ou pela fé. Estar com Cristo e não ter mudança de vida, tem alguma coisa errada por ali. Isso vale para todos nós, pessoal.
Quando Romanos diz: considerem-se mortos para o pecado, considerem-se mortos para a vida que vocês não tinham com Cristo. E agora que vocês têm uma vida com Cristo, e isso inicia no ato batismal, e a fé que também pode surgir pela pregação, vocês estão vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a nova vida. Agora, estar com Cristo e não ter mudança alguma, tem alguma coisa errada ali? Tem realmente algo errado? Se o ato batismal é deixar os pecados para fora, é ser lavado, é ser regenerado e ressurgir para uma nova vida, e agora a trajetória da vida não mostra que você ressurgiu para uma nova vida, tem algo errado ali. No batismo, então, ele nos chama para uma verdadeira mudança. Olha o que diz o versículo 12 do nosso texto que foi lido. Não permitam que o pecado continue dominando vocês, porque vocês são batizados. E o versículo 13 complementa: agora que vocês voltaram da morte para a vida, vivam com Deus e em Deus. Aqui, de novo, há um abismo entre essas duas coisas. Eu posso dizer, eu sou pessoa cristã, mas não vivo com Deus. Tem uma incoerência aí. Né? Olha só, vivam com Deus e em Deus. Isso é importante para nós também, a nossa vida dedicada ao Senhor. Quem ouve e responde ao chamado de Deus se coloca sob o senhorio de Jesus. E se colocar sob o senhorio de Jesus é perguntar para Cristo, à luz da palavra, se a minha vida está sendo legal. Se as escolhas que eu estou fazendo na minha vida correspondem à vontade do Senhor. E eu não posso simplesmente fazer escolhas e desejar coisas aleatoriamente, como pessoa cristã, sem o recurso da palavra. E isso é discernimento espiritual. Os achismos que a gente traz como bagagem de experiências, muitas vezes nos confundem com quando a gente vai ler a palavra, ou até manipulamos a palavra por causa dos nossos desejos. E isso é completamente errado. Por isso o contato com a palavra vai nos ajudar a ter esse discernimento. E viver de acordo ou fazer escolhas que são coerentes com o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, pessoal. E isso é libertador, porque liberta-nos de nós mesmos. Liberta das minhas vontades, que muitas vezes me colocam em situações difíceis. E quer ver, pessoal, parece que isso está muito longe de nós, né? Quer ver um negócio que pega todos nós, que pega na raiz do nosso problema? É a mentira. Já falei aqui e repito, segundo especialistas, todo ser humano mente pelo menos, sabe quantas vezes por dia? 3 vezes. É pouco, né? Parece pouco para alguns. Então a mentira, pessoal, é um sinal do anticristo. Quem é o Senhor da nossa vida? É o Senhor da verdade. É Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente tem a vida sob o senhorio de Jesus, isso é libertador, pessoal. Porque quando a gente mente, a nossa consciência vai pesar. Se não pesar, vai ser bem complicado. Eu falei nisso umas semanas atrás sobre desumanidade. E eu falei lá que a nossa consciência pode nos enganar. E a consciência de muita gente está sendo enganada pelos desejos próprios, pelos achismos da vida, por doutrinas que não têm nada a ver com a palavra e que não correspondem à doutrina cristã. Cristãos estão sendo dominados por coisas que não têm nada a ver e que não são coerentes com a palavra. Por isso, nós, como pessoas cristãs batizadas, precisamos ter o contato com a palavra e ali ter o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Se não, pessoal, se não é Jesus o Senhor da tua vida, vão ser outras coisas. E aí está complicado.
O batismo nos chama para vivermos com Deus. Viver com Deus e obedecê-lo significa ser seu filho. É outra coisa que o pessoal está errando muito por aí, pessoal. Quem é filho de Deus? E o que eu vou falar aqui não significa que estamos sendo intolerantes ou rejeitando outras pessoas. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando à luz da palavra. Quem é filho de Deus? Quem foi batizado? O batismo me torna filho de Deus? Estar na igreja simplesmente me torna filho de Deus? Não significa isso, pessoal. O que foi falado antes aqui é que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Ah, Luciano, onde é que tu tem respaldo bíblico para falar sobre isso? Então tá, abre aí João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E eu cito para vocês: aos que o receberam, ou seja, aquelas pessoas que ouviram o chamado de Jesus, aos que creram nele por meio da fé cristã, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra não é clara? Tem alguma coisa que confunde a nossa cabeça aqui com esse versículo? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Quem nos torna filho de Deus é o próprio Jesus, quando a gente passa a crer nesse Senhor. E tudo isso é um presente do Senhor, pessoal. Ele te chama no ato batismal para ser seu filho. Mas você só vai ser filho de Deus ou filha de Deus quando você passa a confessar esse Senhor na tua vida. E não de boca para fora. Não simplesmente dizer que é uma pessoa cristã e viver erradamente a vida. A gente erra pra caramba com Cristo. Eu, como pastor, erro muito também. Mas eu sei o caminho que pode me perdoar e tentar não errar de novo pela influência do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. É ali que está a diferença, pessoal. Então, ser filho de Deus significa confessá-lo por meio da fé que Ele é o nosso Senhor. E sendo o nosso Senhor, nós temos uma mudança de vida. No ato batismal, nós somos chamados para uma verdadeira mudança de vida, independente se é uma criança ou uma pessoa adulta, não importa, o chamado é o mesmo. Você está sendo colocado agora sob o senhorio de Cristo, então aceite esse Senhor por meio da fé. É um convite, não é uma obrigação. Quando seu pai e sua mãe te colocam sobre essa condição de ser batizado, ou quando você é colocado para o batismo, teu pai e tua mãe estão dizendo isso para ti, que você seja chamado pela palavra e aceite esse Senhor em fé, e que esse Senhor seja o teu Senhor. Então a fé é fundamental para o chamado. Como eu falei na saudação, em João 5,24, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. É palavra de Jesus. Quem ouve e crer. Ouve e crer. Não é diferente disso, pessoal. Eu falei no início, há um abismo entre ouvir e crer. Nós só vamos crer se Deus permitir também. Ele nos chama pela sua palavra. Nós escutamos a sua palavra. Agora, crer é somente pela fé que Ele também nos dá. Olha que bacana, pessoal. Olha que interessante. O que acontece no batismo? Ele nos chama. E espera de nós uma resposta fiel ao seu chamado. No ato batismal, ou no batismo, nós somos convidados e chamados para sermos pessoas cristãs. Em segundo lugar, nós somos chamados porque Deus tem um propósito com a nossa vida. O primeiro propósito é a nossa salvação. Ele nos chama pelo batizado, Ele nos chama pela sua palavra, para crermos nele. E a primeira coisa, o propósito desse chamado
a primeira coisa desse propósito, do chamado, é que nós sejamos salvos. É que eu e você sejamos pessoas salvas. Mas essa salvação está condicionada à fé em Jesus. O segundo propósito é que somos incorporados ao corpo de Cristo. Somos um membro desse corpo. Do corpo de Cristo que se chama igreja. E cada membro faz com que o corpo exista e funcione. Cada membro recebe uma ou mais funções ou atribuições desse corpo. E essas funções ou atribuições também podem ser chamadas de carismas, de dons espirituais. São presentes que Deus nos dá com propósitos, pessoal. O que acontece no batismo? Acontece um propósito, um chamado e também um propósito, pessoal. O propósito é que sejamos salvos, nós somos incorporados ao corpo de Cristo e recebemos dons espirituais, atribuições, e cada um tem o seu dom espiritual. Você sabe qual é o seu? Se você é pessoa cristã, você foi chamado. E Deus tem um propósito com a tua vida. Para ser salvo. E dentro desse chamado e dentro desse propósito, existe também um presente que é dom espiritual. Deus nos dá dons. E esses dons precisam ser descobertos, aperfeiçoados e colocados em movimento, pessoal. Você já parou para pensar se teu coração para de bater? Deus deu um coração a todos nós e ele tem uma função. Qual é a função? Bombear sangue para todo o nosso corpo. Se o nosso coração parar de bater, o que acontece com a gente, pessoal? A gente vai morrer. Então ele tem uma função de extrema importância. Assim como os outros órgãos da nossa vida, assim como os outros membros do nosso corpo, têm uma função. A você também é dado dons para serem colocados em movimento. Gente, isso é bem sério. Isso é bem sério. É o que a SLB está falando o ano todo, ano passado também, que o tema do ano é batismo. É um chamado e tem um propósito de você ser colocado em movimento dentro desse corpo. E quando você não está em movimento com seus dons dentro desse corpo, o corpo todo sofre. O propósito do dom é a edificação do corpo, é a edificação do todo, é a edificação da igreja. Assim como são vários membros do corpo, também são vários dons, e cada dom exerce uma tarefa diferente, mas complementar ao todo. Então, quando você deixa de fazer algo como membro desse corpo, com os seus dons e com as suas funções e atribuições, quando você deixa de exercer isso dentro do corpo, o corpo todo padece, fica prejudicado. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não vou fazer nada na igreja. Sabe contra quem você está dizendo? Contra o próprio Deus, porque no batismo você foi chamado. Eu não vou fazer porque as minhas vontades não são realizadas na comunidade. Besta que é. Que argumento fraco. Você precisa estar em movimento dentro do corpo para que o corpo seja edificado. E quando você se enche de orgulho, você é prejudicado em primeiro lugar. Você fica estagnado. Você fica atrofiado dentro do seu pequeno pensamento, dentro da sua pequenez. E quando você se coloca em movimento dentro do corpo, as limitações que você anteriormente colocou vão ser agora abertas para uma nova realidade. Aí você vai entender o seu espaço, a sua função e a sua atribuição dentro desse corpo com os seus dons. Então, quando você não faz isso, pessoal, você está dizendo não para o teu batismo.
Está entendendo ou tá difícil? Acho que tá dando para entender, né? Gente, independente de qual comunidade você participa, importante é estar numa comunidade como pessoa cristã. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja do Senhor. Como pessoa cristã. Independente do número de pessoas, independente se lá é bom ou não, independente se lá tem pessoas agradáveis ou não, você faz parte do corpo de Cristo e é chamado pelo batismo a colocar seus dons ali em movimento. E quando você não faz isso, você está negando o teu batismo, e isso é pecado. Isso é pecado. Quando os dons são negligenciados, o corpo sofre, a igreja sofre. Você recebe dons para estar em movimento. Olha só isso aqui, pessoal. Dom espiritual é a ferramenta ou o equipamento para realizar o ministério e edificar a igreja de Deus. Quando no ato batismal e por meio da fé nós acolhemos esse Senhor que se entrega para nós no batismo, Ele nos dá ferramentas, Ele nos equipa com dons para edificar a igreja do Senhor. E ao mesmo tempo que, quando eu falo aqui, pessoal, edificar a igreja do Senhor, significa que você também é edificado. Significa que você também é trabalhado sob o senhorio de Jesus enquanto você se coloca em movimento. Então para de negar o seu batismo em primeiro lugar. Para de frescura. Eu não vou porque o pastor pegou no meu pé. Né? Eu não vou fazer isso porque eu não concordo com o que está acontecendo na igreja. É ridículo. Eu respeito a tua opinião, mas se coloca em movimento. Se coloca à disposição com os teus dons. Deus tem um propósito com a tua vida cristã. Por isso você foi batizado. Então, pessoal, se essas duas coisas estão claras, o que vem depois disso, o que vem depois do chamado e do propósito, não se torna um fardo. Porque se o chamado e o propósito de ser chamado no ato batismal e o propósito do ato batismal não está claro para a tua vida, então o terceiro ponto dessa pregação não vai ser tão legal para ti. Porque ali nós assumimos um compromisso. E a terceira, então, ênfase que dá aqui no batismo, o que acontece no batismo é um compromisso. No batismo nós somos chamados a um compromisso ativo dentro dessa nova vida que Deus nos deu, iniciando no batismo. Sabe qual é a outra palavra que se usa na igreja luterana sobre compromisso? Sacerdócio geral de todas as pessoas que creem em seu nome. Isso está baseado lá em Pedro. O sacerdócio geral, você sabe o que é? É um compromisso. É um compromisso que nós assumimos com o Senhor. Deus fez tudo e nos presenteou. Tudo está pronto, pessoal. Agora nós somos colocados como seus representantes nesse mundo para realizar a sua tarefa. A pergunta que eu sempre faço nas pregações, muitas delas, por que você é chamado para ser pessoa cristã? É porque Deus tem um propósito com a tua vida e é porque você adquire ali um compromisso com esse Senhor e esse Senhor contigo. Nós, quando assumimos esse compromisso de crer no Senhor Jesus, temos a salvação, recebemos dons espirituais e talentos para exercer nesse corpo, para poder edificar esse corpo, nós temos um compromisso. E aí esse compromisso nos coloca dentro de uma tarefa. A tarefa, pessoal, é que nós nos tornamos ali seus embaixadores. Nós somos representantes de Cristo aqui onde nós estamos. Você sabia que tudo isso acontece no ato batismal? É bastante coisa, né, pessoal? Mas é libertador. Vale a pena. Vale muito a pena, pessoal.
Nós somos colocados como seus representantes neste mundo e também seus embaixadores. E Ele prometeu estar conosco em cada passo que a gente dá. Não fique choramingando por aí. Deus está contigo. Não fique reclamando aí todo o tempo, que dá vontade de vomitar. Às vezes, com alguns argumentos, dá vontade de vomitar. Aquele negócio que às vezes eu escuto, mas é sempre eu. Você foi chamado, cara. Para de reclamar. É muito pesado para mim. Ou tipo assim, os outros fazem. Que nojento isso, pessoal. Desculpa usar essas palavras, mas só para entender e deixar bem claro, para não ser confundido aqui. Né? Tem argumentos aí, pessoal, que eu fico olhando assim e digo, meu Deus, que não dá para entender. Você é pessoa cristã e Deus está contigo em cada momento da tua vida. Os jovens estão aí porque Deus tem um propósito também na vida desses jovens. E nem sabiam que tinham esses talentos para estar na sonoplastia, por exemplo. E tem força, tem garra. Ontem, na juventude, a gente percebeu assim, ontem o tema da juventude foi qual é o sentido da vida? E foi muito interessante, pessoal, foi muito legal. A reflexão que a gente pôde fazer em conjunto, uma conversa bacana sobre isso. E a gente percebeu que o sentido da nossa vida é viver a nossa vida no outro. Se a gente interpretar qual é o sentido do ser humano, ser humano é viver a vida no outro. Isso é Gênesis capítulo 1 e 2, pessoal. Nós só somos seres humanos com outros seres humanos. Isolados a gente não fica, não pode ficar. Então a gente vive a nossa vida no outro e isso dá sentido para nós. Tenta se isolar. Eu fiquei uma semana isolado ali, tinha até saudade de ir no mercado, que é uma coisa tão simples. As coisas tão simples fazem falta nesse momento que a gente fica numa ilha, isolados. E tem saudade de estar com as pessoas. Nós só somos seres humanos no outro. E nos dá prazer e dá sentido na nossa vida quando a nossa obra faz sentido para a vida do outro. E com isso nós também ganhamos. Isso é palavra, isso é evangelho. E aí o Viktor Frankl vai dizer que o que é passageiro na nossa vida, sabe o que é? O que é transitório na nossa vida, né? Nós somos batizados quando crianças na igreja luterana e passamos a nossa jornada de vida. E lá no final da vida a gente vai perceber que a vida toda passou. E sabe o que realmente foi transitório nessa jornada de vida? O Viktor Frankl vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que o que é transitório, o que é passageiro na nossa vida, são as nossas potencialidades, a nossa vitalidade, a nossa energia. Então, enquanto podemos exercer as nossas funções que recebemos no ato batismal, nós temos que fazer com unhas e dentes, pessoal. Fazer acontecer porque Deus está conosco ali. E quando chegar a velhice, aqueles dias maus, aqueles dias que tudo dói, que nós estamos mais fracos, tem outros que estão fazendo muito. Deus te chama porque Ele tem um propósito contigo e você ali tem um compromisso com esse Senhor que se entregou a ti. Eu vou cortar agora porque eu já falei muito, mas eu desejo que essa palavra faça sentido para a tua vida. Faça muito sentido. Reflita sobre isso. Reflita sobre o seu batismo e a sua vida cristã dentro do corpo de Cristo. Faça essa reflexão. Semana que vem a gente conversa mais. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que realmente isso faça sentido para mim e para você. Amém?